Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Play no Mistério, e hoje iremos falar de um caso que chocou o Brasil. O caso Flor de Lis. O nome Flor de Lis dos Santos de Souza ganhou destaque em todo o país. Cantora gospel, líder religiosa, também figura política, ela construiu uma imagem pública baseada na fé, na superação e no acolhimento. Era conhecida por abrir a sua casa a dezenas de filhos, muitos deles adotivos. Para muitos, ela representava um símbolo de cuidado e generosidade, mas por trás dessa imagem existiam aspectos que não eram visíveis ao público. Dentro da casa, a realidade parecia acompanhar essa imagem. Uma família grande, com filhos biológicos e adotivos, vivendo juntos em uma rotina marcada por atividades religiosas e convivência constante. O ambiente era visto como estruturado na fé, disciplina e união, e por muito tempo foi assim que todos enxergavam. Uma mulher da igreja, respeitada, bem vista pela comunidade, mas com o passar dos anos, relatos começaram a surgir. Desentendimentos internos, conflitos familiares e situações que levantaram questionamentos, e o que antes parecia uma história exemplar, começava a revelar sinais de algo mais complexo. Em 2019, tudo mudou. O pastor Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis, foi encontrado sem vida na residência da família. O caso chamou a atenção imediatamente, não apenas pelas circunstâncias, mas pelo contexto em que aconteceu. Dentro de um ambiente familiar conhecido nacionalmente, as autoridades iniciaram uma investigação detalhada para entender o que havia ocorrido. À medida em que os investigadores aprofundavam o caso, um detalhe passou a chamar ainda mais a atenção. Não se tratava apenas de um crime isolado. Havia indícios claros de organização criminosa. Conversas interceptadas e mensagens apagadas, mas recuperadas pela polícia, revelaram algo ainda mais perturbador: um possível plano estruturado. A morte não teria sido impulsiva. Ela poderia ter sido planejada com antecedência. Pastora e deputada, sinceramente, a senhora mandou assassinar o seu marido? De jeito nenhum. O que mais chocou foi quando os detalhes começaram a surgir, que o caso deixava de ser apenas uma investigação e passou a parecer um roteiro de um filme. Segundo as apurações, essa não teria sido a primeira tentativa. Meses antes da morte já existiam relatos de planos para tentar tirar a vida do pastor, entre eles tentativa de envenenamento, ofertas de dinheiro para que alguém executasse o crime e conversas sobre formas de como cometer o assassinato sem levantar suspeitas. E o mais perturbador, alguns desses planos teriam sido discutidos dentro da própria casa. Em um dos pontos mais impactantes da investigação, veio à tona a suspeita de que o pastor estaria sendo envenenado lentamente. Substâncias teriam sido misturadas à comida e à bebida. A intenção? Enfraquecê-lo ao longo do tempo sem chamar a atenção, mas segundo os investigadores, como isso não teve o efeito esperado, o plano teria evoluído. Na noite do assassinato, o que parecia um ataque repentino, ganhou outra interpretação. A investigação concluiu que o crime teria sido executado por um dos filhos, enquanto os outros sabiam ou até ajudaram. O pastor foi atingido por vários disparos na própria casa, um lugar que deveria ser seguro para ele. Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. Entre os nomes estavam filhos e pessoas muito próximas à família. A senhora jamais pediria a um filho seu que assumisse o assassinato? Jamais transformaria meus Pra filhos sua em assassinos. Jamais. Em momento nenhum, Cabrini, eu acusei o meu Lucas. Em momento nenhum eu acusei o meu Flávio. Em momento nenhum eu acusei filho algum. Flávio confessou que disparou contra Anderson no carro. Se for provado que foi ele, que a justiça seja feita, Cabrini. A senhora acredita que ele disparou? Não pela mensagem que ele falou comigo no dia da confissão. Alguns foram condenados por participação direta, outros por envolvimento no planejamento ou tentativa de encobrir o crime. E isso foi o que mais abalou o país. Não era apenas alguém de fora, era a própria estrutura familiar. Outro ponto que chamou a atenção durante o processo foi a possível motivação financeira. As investigações indicaram conflitos envolvendo a administração de recursos da família, o controle da família e decisões dentro da igreja. Havia também questionamentos sobre a gestão do dinheiro ligado à vida pública e religiosa de Flor de Lis. E, embora nem todos os pontos tenham resultado em condenações específicas, o cenário revelou uma disputa intensa por poder.
De acordo com a acusação, o crime teria sido motivado por uma combinação perigosa: interesses financeiros dentro da igreja, conflitos pessoais entre Flor de Lis e Anderson e perda do controle dentro da família. E um detalhe crucial: o pastor Anderson teria descoberto parte dessas tensões e o envolvimento de Flor de Lis com um dos seus filhos adotivos, e o que poderia ter acelerado os acontecimentos. À medida em que o caso avançava, os investigadores passaram a olhar com mais atenção para a relação entre Anderson do Carmo e Flor de Lis dos Santos de Souza. E foi nesse ponto que começaram a surgir versões conflitantes. Alguns relatos indicam que o relacionamento entre os dois estava longe da imagem pública construída ao longo dos anos. Testemunhas mencionam discussões frequentes dentro da casa, um ambiente de tensão constante e diversas divergências sobre decisões financeiras entre Anderson e Flor de Lis. Havia também declarações apontando que o pastor exercia uma postura muito rígida em relação à organização da família e ao controle das finanças. Esses pontos aparecem em depoimentos e foram muito considerados durante a investigação, embora nem todos tenham sido confirmados de forma conclusiva. Após anos de investigação, veio a decisão que muitos aguardavam. Flor de Lis dos Santos Souza foi condenada a mais de 50 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa, mas existe um detalhe que revoltou o país. O que muita gente se perguntava desde o início era o porquê ela não foi presa antes. Na época do crime, Flor de Lis dos Santos de Souza exercia um cargo de deputada federal, e isso garantia a ela a chamada imunidade parlamentar. Na prática, isso significava que ela não poderia ser presa preventivamente, exceto em situações muito específicas previstas em lei. Enquanto outros envolvidos foram detidos ao longo da investigação, ela continuava em liberdade, mesmo sendo apontada pelo Ministério Público como peça central no caso. E foi exatamente o que isso gerou, uma onda de indignação. O caso já era extremamente chocante, mas ver uma das principais investigadas seguindo livre enquanto o processo avançava fez com que a revolta aumentasse ainda mais. Nas redes sociais, o nome dela ficou entre os mais comentados por semanas. Muitas pessoas questionavam se a justiça estava sendo feita igual para todos, enquanto todos os outros suspeitos permaneciam presos e Flor de Lis em liberdade. Tudo mudou quando ela perdeu seu mandato parlamentar. Sem essa proteção legal, o cenário foi completamente diferente. Com base nas provas reunidas e ao longo da investigação, com depoimentos, mensagens, reconstrução dos fatos, a justiça autorizou a prisão. E foi nesse momento em que o caso teve uma das suas maiores viradas. Quando o tribunal do júri me absolver, porque eu serei absolvida, quando o tribunal do júri me absolver, vocês irão colocar a cabeça no travesseiro e vão se arrepender por ter condenado alguém que ainda não fui julgada. Eu não fui julgada. Vocês estão tentando caçar uma pessoa que ainda não foi julgada. Desconstruir a minha imagem, me chamando de frequentadora de casa de swing. Porque não encontraram provas contra mim, porque não existe provas contra mim, porque eu sou inocente. Desconstruir a minha imagem me chamando de feiticeira, coisas que eu não sou. Eu sirvo a um Deus, que é Deus de Abraão, Isaac, Jacó e meu Deus. Segundo a acusação, o conjunto de evidências indicava que ela não apenas tinha o conhecimento do crime, mas também a participação no planejamento. Esse acúmulo de provas foi essencial para a condenação de Flor de Lis e reforçou a gravidade do que havia sido descoberto ao longo dos anos. O que começou como uma investigação cheia de dúvidas, terminou como uma condenação que marcou o país. Mas talvez o que mais tenha chocado não foi apenas o crime em si, e sim tudo o que aconteceu até que a justiça pudesse agir completamente, porque nesse caso, não foi apenas a história que impressionou, mas sim o tempo que ela levou para ser revelada. O que começou como uma história de família admirada, terminou como um dos casos criminais mais chocantes do Brasil. Uma líder religiosa, uma casa cheia de filhos, uma imagem construída diante das câmeras, e por trás de tudo isso, segredos, conflitos e um desfecho trágico.